pessoal, como já me apresentaram, eu sou o Paulo, eu vou falar para vocês um pouco sobre como que a gente pode usar a Elixir para construir um sistema com machine learning distribuído, uma aplicação web, e a gente vai conversar um pouquinho construindo dos blocos básicos do NX, que é o nossa biblioteca, até a gente conseguir colocar a nossa função numa página web. Então, quem quiser tirar um print, foto, não sei o que tem aí os meus contatos nas redes sociais, Twitter, LinkedIn, GitHub. Eu sou engenheiro de eletrônica de computação, formado pela UFRJ, trabalho na Dockyard como engenheiro de software e faço parte do time do NX. E praticamente todo o meu trabalho hoje em dia no NX é em tempo de trabalho pela Dockyard. Antes da gente começar a falar sobre NX, vou falar um pouquinho sobre Elixir, para quem não conhece. É uma linguagem de programação criada pelo José Valim, um brasileiro, e ela roda na máquina virtual do Erlang. A máquina virtual do Erlang ela é focada em processamento concorrente, através do modelo de atores baseados em processos. Então, tudo que acontece na máquina virtual são processos trocando mensagens. E, originalmente, o Valim criou a linguagem para suprir algumas necessidades que o Ruby on Rails não suportava. Principalmente relacionado a você conseguir atender mais requisições em paralelo. E desde 2021 o NX foi publicado e a gente agora tem capacidade também para atender necessidades de machine learning e cálculo numérico em geral no ecossistema Elixir. Então, eu vou mostrar um exemplinho que eu fiz aqui, que vai ser o que a gente vai estudar e discutir ao longo dessa apresentação. Esse aqui é o Livebook, o equivalente de notebooks Python, só que para Elixir. E aqui o que eu estou fazendo é instalar as nossas dependências, configurar a biblioteca. Aqui é um montão de código que está só definindo markup da página que a gente vai ver. E depois a gente volta para discutir isso aqui em um pouquinho mais de detalhe. Aqui eu defino o meu código de processamento de imagem. E, finalmente, eu posso iniciar o processo todo. E se eu escolher uma imagem, a gente tem a imagem de entrada e na saída aqui embaixo a gente tem a imagem borrada. E isso aqui, o processamento todo feito no nosso stack Elixir. Então, voltando aqui para a apresentação, o NX ele não é só uma biblioteca, ele é todo um ecossistema. A gente tem o NX como sendo a biblioteca central. EXLA e NXERIS são duas bibliotecas que a gente usa para compilar o código para código de máquina, o código que vai ser executado de fato. E tem algumas camadas acima do NX também, então tem o Axon e o Bumblebee, que são feitos para redes neurais. O Scholar, para a gente usar algoritmos que não são relacionados a redes neurais, então tem algumas coisas tipo KNN, coisas desse tipo lá, alguma coisa mais para estatística clássica. O Explorer para data frames. E o que a gente vai olhar agora é um pouquinho desse caminho que está descrito aí, em que a gente começa de código Elixir, passa para uma representação intermediária do NX, depois para MLR, que é um formato um pouquinho mais global, que não é só do NX, e finalmente compila isso para código nativo. Então, a função que a gente vai estudar é basicamente essa função aqui. Depois a gente vai entender a questão de inversão de cor e coisa assim que eu não demonstrei ainda. Mas basicamente a gente recebe uma imagem, e a imagem pra gente aqui é só uma lista de números. Pensa numa lista de listas e com vários números ali, e isso é a nossa representação da imagem. E a única função que a gente está aplicando aqui é essa subtração, que seria a inversão da cor, para você ver o tipo negativo da imagem.
e depois esse window sum, que na verdade está errado, eu corrigi na demonstração, seria window min, basicamente para você pegar, ao longo da imagem, você ir olhando janelinhas e fazendo, nesse caso, a soma, mas você quer fazer a média dessas janelas, e isso se traduz visualmente na imagem estar borrada. Esse aqui é um código que é Elixir, mas tem algumas diferenças, né? A gente tem o import nxdfn, que fornece essa macro dfn, e aí, apesar da gente estar escrevendo código aqui como se fosse Elixir normal, por exemplo, esse sinal de subtração ele não está usando o menos do kernel do Elixir, ele está se traduzindo em nx subtract, a função de subtração do nx. E aí isso acaba virando depois essa representação abstrata, o nxdfn expression, e a gente consegue ver aqui o subtract, depois o window sum, e na direita a gente consegue ver os shapes que vão ocorrendo ao longo. Então, a gente saiu de código Elixir para um subset de Elixir que foi compilado para essa representação intermediária, e essa representação intermediária depois a gente traduz para MLR, que é outra representação intermediária, mas agora não é definida pela gente. É uma representação que outras bibliotecas de machine learning usam, por exemplo, o JAX, o PyTorch consegue compilar para essa representação também. E depois, esse código, a gente usa ou EXLA ou NXERIE para transformar em código de máquina. A gente tem hoje em dia essas duas bibliotecas, que o EXLA é o mais padrão, mas o NXERIE é o que permite a gente hoje compilar para Metal, né, a GPU do Mac. E não só para o Mac, a gente consegue compilar para rodar em iPad, iPhone, até o WebAssembly, se você quiser se aventurar muito. E o Stable Dialog ele tem essa carinha aqui. Tem muito mais instruções do que a gente tinha no nxdfn expression original, né? Aqui eram 3 linhas se você contar a declaração do parâmetro. Aqui tem muito mais porque ele precisa ser mais explícito. Então, broadcast, conversão de tipos e coisas que a gente não precisa se preocupar. Isso tudo o NX abstrai pra gente. Abstrai pra vocês, pra mim não abstrai não. E aí, isso aqui, que ainda é independente de hardware, vai ser compilado de acordo com em qual máquina você quiser executar. E antes da gente seguir, eu vou falar de mais uma coisa que o NX traz, que é o NX Serving, que é uma abstração para a gente criar um processo na máquina virtual que vai conseguir atender a requisições concorrentes. Então, por exemplo, eu quero processar 2 imagens, o Hugo quer processar 3, a Zoe quer processar 4. A gente junta todas essas 9 imagens e processa elas todas em um batch só, por exemplo, e isso é muito bom para a gente poder fazer o uso mais eficiente de uma GPU, em caso a gente esteja processando em GPU. E aí depois que a gente processa esse batch a gente responde para cada um as respostas correspondentes, né? Então, para a gente pegar o nosso código e colocar no NX Serving, a gente só precisa dessas 3 linhas aqui, sendo que essa linha 16 ela já a gente montando o batch de requisição, né? Para declarar, na verdade, precisa só encapsular nessa chamada. Aqui, o EXLAGIT é exatamente a hora em que a gente está virando pro NX falando assim, os parâmetros que você receber vão definir o shape e o tipo da entrada, e agora você tem toda a informação para transformar isso em código de máquina e executar. Então, você faz o JIT, esse JIT tem cache e tal, então não precisa fazer de antemão. E agora você consegue pegar essa especificação de serving e fazer um serving run que vai executar com esse batch. Mas a gente não precisa executar na hora.
Em Elixir a gente tem um conceito que chama árvore de supervisão, e é basicamente assim, eu tenho um processo que gerencia outros. E, em geral, uma aplicação Elixir ele vai ter uma árvore de supervisão própria da sua aplicação. E aí você pode adicionar uma linhazinha como essa aqui, linha 7, que está declarando exatamente que na minha árvore de supervisão global do meu sistema eu vou ter um processo com o nome myServing que executa esse código da linha 2. E aí, depois que eu faço o start link aqui, que significa que eu estou iniciando o processo e conectando ele ao processo que eu estou executando agora, a gente não precisa se preocupar muito com o que o link significa, mas é isso que a gente está fazendo. E aí agora eu posso me referir a esse nome, myServing, para fazer um batch run. Então, aquele mesmo batch eu posso chamar agora de outro lugar. E aí sim, se eu chamar um batch run, o Hugo chamar outro, Zoe chamar outro, esses batches vão se combinar para executar e depois a gente envia para os processos respectivos as respostas. E aí isso é muito bom, porque é isso que a gente vai usar, por exemplo, para colocar na nossa Live View, no nosso processo que gerencia a nossa página web. A gente coloca essa chamada e agora todo mundo que entrar naquela página e chamar a função ao mesmo tempo, a gente consegue agrupar e executar aproveitando o hardware da forma mais eficiente possível. E antes de a gente voltar para olhar um pouco mais a fundo a demonstração, vamos falar um pouquinho do Phoenix Live View, que é a biblioteca que fornece esse server-side rendering dinâmico para páginas web. Então, ele tem esse protocolo de diff para controlar diferenças de estado, e essas diferenças de estado se traduzem num conjunto mínimo de mudanças no DOM que está na página web. Então, se você está mudando o estado, por exemplo, só de um elemento de imagem, você não está renderizando toda a página de volta, você renderiza só aquele elemento de imagem. Então, por exemplo, na demonstração que eu fiz no início, o servidor enviou a imagem para carregar no DOM que já existia, mas ele só mudou um atributo no elemento imagem lá, que já estava, e aí esse elemento ele é que é renderizado novamente, o resto fica como já estava. Então, vamos voltar para o nosso exemplo. Agora sim a gente pode discutir um pouquinho mais sobre o código que está aqui. Vindo aqui de cima para baixo, a parte mais importante que a gente precisa olhar é isso aqui. O resto é só para ficar mais bonitinho e lidar com os eventos que precisa lidar e tal. Isso aqui está dizendo o quê? Eu tenho um form que vai fazer um upload de imagem. Então, esse campo de choose_file aqui. Aí eu faço esse upload de imagem e ele vai provocar alguns eventos na Live View. Aí começa uma comunicação de eventos entre cliente e servidor, que vai resultar no final em uma chamada de função que a gente vai ver daqui a pouquinho, que vai processar a imagem e fazer um assign desse blurred image. Ele vai colocar no estado da conexão o resultado do processamento. A gente consegue extrair ele aqui. E aí, se o blurred image está definido, aí a gente entra com essa subárvore aqui que não existe até então no DOM. E aí sim a gente vai pegar o dado da imagem, que sendo mais técnico aqui, a gente está pegando uma imagem, um tensor, a nossa lista de números, convertendo para uma imagem PNG. A gente pega o binário dela, encoda em base 64, e aí a gente usa um data URI para que a gente consiga colocar a imagem, todo o dado da imagem direto aqui no source, de forma dinâmica. E é isso tudo para a gente conseguir pegar e borrar a imagem. E mais aqui para baixo a gente tem o handle progress, que é onde a gente lida com o upload.
Então, handle progress na imagem, quando estiver pronto, lê todo o binário que a gente já recebeu de upload, decoda como um tensor, e aí sim a gente vai passar para o batch run. Então, aqui todo o código que a gente já tinha olhado, né? A gente está chamando uma serving que está declarada em outro lugar, com a imagem, recebendo um resultado. Aqui eu estou ainda garantindo que ele está com o shape que eu espero, só porque eu precisei disso na hora que eu estava desenvolvendo, e aí ficou. E aqui sim a gente está convertendo essa imagem para o PNG. Isso aqui é um pipe chain em Elixir, né? Então, sempre o lado esquerdo do pipe ele vai entrar com o primeiro argumento no que está vindo do lado direito. Então, eu faço um squeeze aqui para tirar esse 1. Aí depois eu converto o resultado disso numa outra estrutura de dados de outra biblioteca. E aí eu converto essa estrutura de dados no PNG. E aqui o que eu estava falando é como a gente representa um data URI para carregar essa imagem como source direto no elemento HTML. E aqui, finalmente, a serving, que eu falei que estava modificada, né? Em vez de Windows Sum, a gente tem o Windows Min. Tem algumas validações a mais aqui. Uma opçãozinha para inverter ou não o código, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui como true, rodar essa célula de novo. E passar de novo a imagem, agora a gente tem outro resultado. Porque, como os processos eles são independentes, a gente não precisou matar a nossa conexão para trocar qual era o código que estava executando do outro lado lá na serving. E, mais do que isso, tem uma coisinha muito legal que a gente pode fazer com o Elixir, que é o processamento clusterizado. Tem algumas apresentações muito legais, se vocês olharem na nossa org do GitHub, inclusive da última Elixir Conf, em que a gente consegue usar uma outra biblioteca, que é o Flame, que faz escalonamento automático de recursos, como se fosse Lambda Functions, na AWS, por exemplo. E a gente consegue usar esse tipo de processamento distribuído através desse cluster que aumenta de tamanho e diminui de tamanho de acordo com a demanda. Então, olha, novos usuários sempre são bem-vindos. Podem, se vocês tentarem usar, tiverem algum problema, manda uma issue pra gente que a gente responde rápido também. Quem quiser contribuir também, vai ser super legal ter mais gente usando Elixir. E é isso. Obrigado. Então, a minha dúvida é sobre a questão da imutabilidade, né, no Elixir, sei lá. No caso, quando você usa nessa biblioteca, você perde em algum momento essa imutabilidade por questão de performance, ou como é que funciona? Bom, você não perde a imutabilidade necessariamente. O que acontece é o seguinte. Quando você está olhando para um módulo desse, por exemplo, vamos falar do código Elixir. Você tem uma função aqui e o que você precisa ter de imutabilidade é que a sua entrada não vai mudar e a saída que você recebeu também não vai mudar. E aí, fora isso, o que está acontecendo lá dentro não importa. E aí o que acontece é que esse código aqui, que vai ser compilado, ele sim pode ter mutabilidade lá dentro. Existem algumas funções muito específicas da Next que a gente consegue acabar usando para provocar imutabilidade, mas a intenção delas não é essa. Que, na verdade, são duas que eu tenho na minha cabeça agora, que são toPointer e FromPointer. Que é basicamente para a gente conseguir acessar aquele espaço de memória. Mas a gente tem essa funcionalidade não para ter mutabilidade, mas sim para a gente poder, por exemplo, transferir
o processamento que começou no Elixir, a gente pode terminar de processar no Python e pegar o resultado de volta para o Elixir, ou o contrário, qualquer combinação dessas, sem precisar ficar transferindo o dado. Você passa aquele local de memória, carrega como um NumPy Array, por exemplo, e aí processa aquele NumPy Array. E aí, como o Python tem mutabilidade, aí sim você pode acabar tendo mutabilidade do outro lado no Elixir, mas é uma troca entre você quebrar um pouco o paradigma, mas você ter um processamento que... É a diferença entre você conseguir processar um stream de vídeo ou não, por exemplo. Uma salva de palmas, pessoal!